Olá, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite. Prezados espectadores do canal na tela e no rádio, estamos retornando nesta oportunidade para trazer informações pertinentes aos últimos acontecimentos, em consonância com a realidade que vivenciamos no momento. Não se fala em outra coisa a não ser nesta pandemia do coronavírus, né? Uns chamam de mocorongo, tanta nomenclatura, tantos adjetivos, né? Que a gente fica, na verdade, atônito, até mesmo porque os próprios profissionais da área de saúde, que era quem poderia nos confortar, nos falar com precisão, estão, na verdade, né, com pensamentos não, digamos assim, afinados. Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa, e na verdade fica coisa por coisa, as coisas das coisas, não é verdade? Então, nas coisas das coisas, quem está, na verdade, se beneficiando, né, com esta coisa que nós estamos vivenciando, essa coisa ou essa coisa, né, são as excelências, né, os deuses deste Brasil. Quem são os deuses desse Brasil? Porque, né, para a gente que é católico, que é cristão, só existe um Deus, o Supremo. Mas aqui na Terra tem vários, tem os deuses, tem os semideuses, são governadores, são prefeitos, são deputados estaduais, federais, senadores, não é? Autoridades do Supremo Tribunal Federal, né? Poder Judiciário e outras autoridades também que, na verdade, têm trazido, neste momento em que nós estamos vivenciando no Brasil, essa pandemia, uma insegurança, né? Uma situação de pânico, que isso é o que é mais grave, tanto o pânico como, né, se gerando um caos. Como se gera um caos, Abel Alves? Quando você está se dependendo da doença, né, desse vírus, né, que vem da China comunista, da China ditadora, de governo ditador, a gente tem que enfrentar também o outro lado que eu sempre tenho dito aqui nos nossos vídeos, que é o vírus muito pior do que o Covid-19. É o vírus da falência, porque quando há uma falência, acaba. Então, comércio fechando, indústrias fechando, gerando com isso o impacto do desemprego. Na proporção que o desemprego vai acontecendo, a situação começa a se agravar. E na proporção que a situação começa a se agravar, vem o pior. A fome que dizima. Nós temos exemplos nos países africanos, a situação secular que vive os nossos irmãos africanos, que vivem na extrema pobreza e num grau de miséria sem precedente. Então, é para isso que nós estamos caminhando no Brasil e em muitos outros países do mundo, em nome da nova ordem mundial, dos globalistas, daqueles que fizeram pacto com o Satanás, porque quem acredita no Deus verdadeiro, no Deus, né, no Jesus que doou a sua vida em detrimento da nossa vida, não usa, né, de tamanhas prerrogativas que, na verdade, mexe com tudo que você possa imaginar de um ser humano. E mais ainda, que eu esqueci de falar, vem a violência. E quando existe violência, nós vamos viver, que já estamos vivendo, uma guerra que será, na verdade, triste para a nossa nação. Então, meus amigos e minhas amigas espectadores do nosso canal na tela e no rádio, o momento é de tamanha gravidade, porém, não devemos entrar em pânico, porque é o que governadores e alguns prefeitos e muitos políticos e autoridades outras estão
né, impactando a sociedade, levando ao pânico pessoas que, né, já estão com algumas sequelas, né, mentais e outras situações gravíssimas que estão por vir aí. Eu tenho uma matéria aqui do Jornal da Cidade Online, eu vou trazer para os senhores entenderem que por trás de tudo isso existe uma coisa terrível que vocês precisam saber. Existe muitas mentiras, muito pânico e a sociedade e o ser humano não pode pagar este preço caro. Eu volto já já com as informações pertinentes a esta matéria, né, que nós lemos aqui no Jornal da Cidade Online para você na tela e no rádio. Já já. Olá, estou de volta aqui na tela e no rádio para destacar uma matéria que está publicada aqui no Jornal da Cidade Online. Inclusive, eu recomendo para vocês, senhores e senhoras leitores, que leiam o Jornal da Cidade Online. Jornal sério, tem se destacado pela a lisura como tem trazido informações que entendemos de grande importância para a sociedade. E a matéria diz o seguinte: mundialmente, existe um movimento que, deliberadamente, está alimentando o pânico. Lembra do que eu falei, que venho falando? Tá aí, ó. Vamos ver. Não sou um cara desencanado, longe disso. Sou extremamente hipocondríaco. Tão hipocondríaco que, há muitos anos, quando ainda assistia à Rede Globo, parei de ver o Fantástico. Caso contrário, acordava na segunda-feira sentindo todos os sintomas da doença que o Drauzio Varela tinha explicado na noite anterior. Álcool em gel no meu carro sempre foi item indispensável. No começo, então, não achei que o Covid fosse uma, abre aspas, gripezinha, fecha aspas. Pelo contrário, fiquei bem apreensivo e foi justamente por isso que passei a buscar todas as informações possíveis, todos os dados concretos, para entender o que é que estava enfrentando. As primeiras informações dissonantes pareciam teoria da conspiração, afinal, iam contra o que toda a mídia global estava divulgando. Com o tempo, porém, a dissonância passou a ser regra entre aqueles que a imprensa ignorava. Eu acredito na ciência. Não posso deixar de ouvir, então, quando dois ganhadores do Nobel dizem que o vírus foi criado em laboratório, quando infectologistas dizem que a quarentena não achata a curva, só atrasa o pico e, pior, protela a imunização coletiva. Quando médicos dizem que as máscaras, abre aspas, obrigatórias, fecha aspas, são uma grande piada, pois não tem nenhuma proteção efetiva, pano de camiseta amarrado na boca não é um EPI. Existem máscaras próprias para isso. O que estão nos obrigando a usar não passa de alegoria. Também acredito em fatos e, neste caso,
Os fatos os fatos desnudam a realidade e superam qualquer narrativa. Mundialmente, existe um, abre aspas, movimento, fecha aspas, que, deliberadamente, está alimentando pânico. Poderia citar aqui inúmeros motivos para isso, mas vou evitar qualquer menção especulativa. Temos exemplos claros de manipulação. No dia 5 de maio, por exemplo, a imprensa brasileira divulgou uma manchete dizendo que, na véspera, o Brasil tinha registrado o recorde de vítimas do Covid-19. Mais de 600 pessoas na própria matéria, porém, dizia que as vítimas da véspera eram 25. Os outros casos eram apenas exames que, naquele dia, foram lançados no sistema. Absurdo. Esses dados, aliás, são públicos. Podem ser acessados por qualquer pessoa através do portal da transparência. Quem tiver esta curiosidade, verá que, em todo o país, em relação ao mesmo período de 2019, este ano tivemos um pouco mais de 1.000 mortes por doenças respiratórias. Nada que justifique a abertura de centenas de covas com antecedência, como mostrou o noticiário. São esses e tantos outros absurdos. Quem tiver curiosidade também pode encontrar a Resolução 32 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, publicada no Diário Oficial do dia 21 de março de 2020, nas páginas 24 e 27, que determina, inclusive, a validade da, abre aspas, autópsia verbal, fecha aspas, para estabelecer a causa da morte como, abre aspas, provável para a Covid-19, fecha aspas. Ou a Portaria Conjunta 01/2020, do dia 30 de março, assinada por Mandetta e Dias Toffoli, que permite sepultamento e cremação de corpos sem atestado de óbito. Triste, né? Absurdo. Dados de fora do Brasil, como os do Instituto Superior della Sanità, também mostram um cenário muito diferente do apresentado pela mídia. Segundo o Instituto Italiano, a idade média das vítimas da peste chinesa no país é de 80,3 anos e 96,3% tinham comorbidade. Pessoas que tinham outras doenças. Comorbidade significa aí, outras ou várias doenças. Os números, aliás, poderiam ser muito menores se o prefeito de Florença, o Dario Nardella, não tivesse lançado a campanha Abrace, abre aspas, abrace um chinês, fecha aspas, que foi amplamente divulgada pela esquerda do país para, abre aspas, combater o preconceito, fecha aspas. Quando a pandemia estava começando, portanto, curiosamente, assim como no Brasil, nos Estados Unidos das Américas, os estados com governadores de oposição ao presidente registram os piores números. Nova York, de Andrew Cuomo, Nova Jersey,
de Phil Moore, Rhode Island, de Gina Raymond, Delaware, de John Carney Jr., Connecticut, de Ned Lamont, e Pensilvânia, de Tom Wolf, não aderiram à proposta de Trump para reabertura gradual do comércio e estenderam a quarentena. O mesmo procedimento também foi adotado pelo prefeito Eric Garcetti, também do Partido Democrata, na cidade de Los Angeles. Não estou questionando que a doença exista. Ela existe, mas considerando a subnotificação estimada pela Organização Mundial da Saúde, na casa dos 66%, representada pelos pacientes assintomáticos, globalmente, a letalidade está na casa dos 2%. Sendo assim, para qualquer um com o mínimo de decência e senso de proporção, é impossível apoiar as medidas restritivas impostas à sociedade, que estão levando milhões à falência e ao desemprego. As consequências disso, como o aumento da fome, dos suicídios e da violência urbana, serão absurdamente mais graves do que as do próprio vírus. Lave as mãos e abram os olhos. Não existe opinião pública, existe opinião publicada. Felipe Fialmente é uma matéria, meus amigos espectadores do nosso canal na tela e no rádio, em conformidade o que nós vemos mostrando, estamos sempre mostrando nas nossas intervenções, e outros profissionais da imprensa sérios, de meios de comunicação sérios, que têm mostrado e alertado a sociedade, as nossas autoridades de bem e do bem, para a gravidade do momento que nós estamos vivenciando. Portanto, é preciso que a sociedade acorde, não podemos ficar de braços cruzados, presos, confinados, como se fôssemos animais. Na verdade, governadores, prefeitos sequestraram a sociedade para dentro dos seus respectivos lares. Isto é muito grave. Isto é muito grave. Isto é uma agressão à vida humana, aos princípios legitimados que cada cidadão goza dentro das prerrogativas da nossa Constituição cidadã. Onde que está a cidadania, senhores governadores? Onde que está a cidadania, senhores prefeitos? Não quero generalizar todos os prefeitos, uma parte, mas que os governadores, na sua grande maioria absoluta, existe, na verdade, uma maldade sem precedente. E é preciso que venhamos acordar. Existem manifestações acontecendo por todo o Brasil, e mais uma vez eu digo para os senhores e para as senhoras, tudo poderá acontecer. Infelizmente, imputamos esta situação a governadores e alguns prefeitos
que não estão nada preocupados com a saúde da nossa nação. São várias vidas, são vários seres humanos. A nossa juventude que está tendo arrebatado os seus sonhos. Sonhar é preciso, desistir jamais. Mas estão perdendo os seus empregos, estão perdendo o direito de ter uma vida digna e plena, como o próprio Jesus assim nos assegurou. E está sendo arrebatado de forma abrupta, de forma selvagem, de forma cruel, por estes truculentos, comunistas, ditadores, governadores e prefeitos. A sociedade deve ficar de olho. Vocês não perdem por esperar. Botem as barbas de molho. É uma questão de tempo para vocês responderem tintim por tintim. A autoridade que não se dá o respeito não é digna de ser respeitada pela sociedade que impulsiona o crescimento e o desenvolvimento deste Brasil, por conseguinte, que tem o direito de ir, de vir, tem o direito à liberdade de expressão, que inclusive está sendo tolhida por alguns governadores truculentos, comunistas, ditadores. A sociedade não merece tamanha crueldade, tamanha selvageria. Isso não se faz nem com os animais irracionais. E quando você imagina que essas truculências são cometidas por aqueles que são tidos como racionais. E se não fossem racionais, como que seria? Então, na tela e no rádio, pensamento positivo, cuidados com a sua alimentação, tenha uma alimentação saudável para que a sua imunidade se eleve à proporção que o seu corpo fique resistente a esta situação que nós estamos vivenciando e outras enfermidades que possa, na verdade, acometer o nosso corpo. Portanto, a modesta contribuição de um brasileiro que quer o Brasil digno para todos, até porque o Brasil já deu certo. O plano demoníaco de vocês de derrubar um presidente que foi legitimado pela sociedade na sua maioria de forma democrática não se consolidará, porque nós queremos o Brasil que é nosso, o Brasil que é de todos os brasileiros de bem e do bem, e não vamos admitir que este Brasil seja transformado numa China comunista, numa Venezuela da destruição, da miséria, da fome e nos países de ditaduras selvagens que leva a sociedade ao caos extremo. Um grande abraço e em outras oportunidades de volta vamos estar trazendo informações para contribuir com a nossa sociedade e com o nosso Brasil. Brava gente brasileira, à frente avante Brasil, na tela e no rádio. Inscreva-se no nosso canal, dá um joinha, compartilha com o seu amigo, para que possamos dar continuidade a este trabalho com seriedade, com responsabilidade para você, meu caro espectador.